E agora, para a gente dar seguimento à análise desses dados que iniciamos a apresentação hoje aqui na TV Costa Norte, a gente tem o prazer de entrevistar o estatístico, presidente do Instituto Amostragem, professor Batista Teles. Professor, uma excelente noite para você. Boa noite a todos, é um prazer retornar aqui à TV Costa Norte. Prazer é nosso, muito obrigada pela oportunidade dessa conversa e de podermos aqui nos debruçarmos mais sobre a análise desses importantes dados para a realidade do atual cenário político aqui de Parnaíba. Professor, eu quero iniciar fazendo uma pergunta bastante curiosa que nos chamou a atenção ali inicialmente na análise desses dados. Mesmo diante dos 3 principais nomes de pré-candidatos já lançados, é possível observar no gráfico de pesquisa não estimulada, que muitas pessoas ainda não sabem ou não opinam sobre a preferência de candidatos, 57,33%. Como que o senhor avalia esse cenário? Muito bem, antes da gente comentar isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa. Uma pesquisa feita por amostragem, quer dizer, a gente pega uma parte da população. Hoje, a população de eleitores de Parnaíba está em torno de quase 113 mil eleitores. Na hipótese de ter uma abstenção histórica de 17%, irão às urnas cerca de aproximadamente 94 mil eleitores. Então, uma amostra de 300 pessoas, 300 eleitores, que dá uma margem de erro de 5,5. Algumas pessoas podem questionar porque é muito pequena. O importante na amostragem não é só o tamanho da amostra, é como ela é distribuída. Então, esses 300 eleitores, eles foram pesquisados nos 53 bairros de Teresina, nos 4 principais povoados de Parnaíba. 53 bairros de Parnaíba e os principais povoados da cidade. Hoje a proporção, a cidade de Parnaíba é muito urbanizada, tem 5% dos eleitores na zona rural. Portanto, é uma amostragem em termo territorial bastante representativa. Muito bem, você perguntou sobre a questão da intenção espontânea. É natural? Qual é o objetivo da gente numa pesquisa? Constar uma intenção espontânea. A pergunta é, se a eleição para prefeito de Parnaíba fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar? Qualquer nome, qualquer resposta é registrada no questionário. Como a eleição ainda está distante, é natural que o índice de indeciso seja bastante elevado. A metade, pouco mais da metade dos eleitores de Parnaíba, não lembram em quem votar. É claro que o prefeito, as candidatas, o Zé Hamilton, o prefeito Monsanta, que tem uma visibilidade maior, um já foi prefeito, o outro já está na prefeitura, além de ser um político tradicional do Piauí, está há 8 anos, eles são mais lembrados. Então, é isso que traduz a intenção. A gente quer ver a lembrança, aquele nome que está aflorando naturalmente na cabeça do eleitor. Então, como você falou, Zé Hamilton com 10,33, o prefeito Monsanta com 10, o doutor Hélio com 6,67 e o Francisco Emanuel com 5 pontos percentuais. Há menções, por exemplo, do próprio prefeito Monsanta, candidato do Monsanta e da Gracinha com 0,67. Se você for agregar isso ao candidato da situação, ele teria 15,67% das intenções espontâneas. Portanto, é natural que o índice de indeciso na pergunta espontânea tenha alcançado esse nível. Isso tem acontecido não só na Parnaíba, em vários municípios, Teresina, Picos, Floriano, enfim, onde a gente pesquisa, é natural que esse número esteja nesse nível. Somente naqueles municípios, geralmente os menores, em que a política percorre com muito mais intensidade, é que esse número está
abaixo de 50%. Também na intenção de voto espontânea, o Zé Hamilton aparece ali no mesmo patamar do prefeito Monsanta, né? 10,33, cerca aí dessas intenções de voto. A que se deve essa lembrança ainda do nome do Zé Hamilton? Seria o fato dele ter se mantido firme na ideia do Grupo Esperança ou da própria pré-candidatura e se lançado de vez, né, para essa campanha? Olha, quem acompanha a política da Parnaíba sabe que o Zé Hamilton, enquanto prefeito, ele saiu com uma popularidade muito alta, o grau de aprovação dele foi muito alta. Ele, de certa forma, se afastou da vida política, não foi candidato, mas essa lembrança, esse recall que o Parnaíba ainda tem do Zé Hamilton que faz com que ele, na hora que se lançou a sua candidatura, ele desponta aí com um dos primeiros lugares na lembrança do parnaibano para prefeito desse ano. Então, essa questão dele se lançar candidato nos últimos 30 dias, ele começou a usar as redes sociais com mais intensidade, com mais frequência, que faz também que, já que ele tinha uma lembrança, um recall importante, porque é um político que foi deputado, saiu com uma boa aprovação, ele desponte aí com 10 pontos percentuais. Outro dado curioso da pesquisa é que o nome do Francisco Emanuel, mesmo tendo sido lançado há pouco tempo, cerca aí de 15 dias, aparece já na pesquisa com percentuais bem consideráveis e próximos a de candidatos que lançaram com bastante antecedência sua pré-candidatura, é exemplo de Doutor Hélio. Como que o senhor avalia esse cenário? Olha, era natural, porque as pesquisas da Costa Norte, a amostragem feita anteriormente, já mostrava, e que foi colocado hoje na edição do Meu Dia, o grau de aprovação da gestão Monsanta está bastante significativa. E é natural que uma gestão bem avaliada, o pré-candidato que essa gestão apoie, tenha uma grande chance diante da eleição. Portanto, você tem razão, ele despontou com muita rapidez, né? É um jovem, é um técnico, não é um político, e já desponta aí com esse número, mas é em função do potencial de transferência de voto do prefeito Monsanta e do trabalho da deputada Gracinha, que tem feito um trabalho intenso nas redes sociais, nessa pré-candidatura do Francisco Emanuel. Professor, agora por outro lado, no gráfico aqui avalia a rejeição, o Francisco Emanuel também lidera com 35,67 por ali. Como que o senhor avalia esse número? Na mesma proporção que esse fenômeno, ele larga bem, ele também tem uma alta margem de rejeição à frente ali de outros pré-candidatos que já têm mais trajetória estabelecida. Exato. Isso aí é em função do desconhecimento que ele ainda tem. A gente não levantou isso, por que vota, por que não vota. Mas, com certeza, se a gente fosse dizer por que não vota de jeito nenhum no Francisco Emanuel, seguramente seria porque não conhece o candidato. Portanto, na medida em que ele for mais difundido, que ele for mais conhecido, a taxa de rejeição dele tende a diminuir. Então, é a melhor rejeição, que é essa pela falta de conhecimento, que vai ser só uma questão de comunicação, do que, por exemplo, um candidato que já foi experimentado, já foi um administrador, fez uma gestão e tem uma alta taxa de rejeição traduzida porque ele não preencheu uma expectativa diante do eleitorado. Professor, como que os resultados dessa pesquisa se comparam com pesquisas anteriores realizadas aqui em Parnaíba? Houve uma mudança significativa aí na preferência dos eleitores?
Não, com relação ao Zé Hamilton, o Zé Hamilton vem despontando em todas as pesquisas, independente de apoio ou não, né? A gente viu que ele perde muito com os apoios, mas nas outras pesquisas anteriores, ele já vinha bem lembrado como um pré-candidato. Ele não tinha nem sido lançado, ele não tinha nem colocado seu nome como está hoje. Ele já despontava como. O doutor Hélio também já vinha nas outras pesquisas bem e manteve agora. Você viu que ele está empatado, quando se coloca em termos de apoio, né? Um empate técnico entre ele e o Francisco Emanuel. Então, não, a surpresa, logicamente, é a candidatura da situação, que não havia lançado, e havia balão de ensaios, colocava o Gil, colocava um jornalista, enfim, não tinha um nome ainda concreto lançado no mercado eleitoral parnaibano, como tem no cenário de hoje. Mas as outras, em termos de doutor Hélio e Zé Hamilton, a candidatura, os números não mudam muito em relação a essa realidade de hoje. Professor Batista, se o senhor quiser salientar algum detalhe que passou despercebido aqui por nós, o senhor fica à vontade, mas para a gente finalizar também, desde já, agradecendo o tempo que o senhor reservou para conversar aqui virtualmente com a gente e com toda a população da costa norte do Brasil, né, eu gostaria que o senhor enfocasse e falasse para a gente desse papel, né, da pesquisa de opinião pública no processo eleitoral, né, no amadurecimento também do pensamento político dos nossos telespectadores, dos eleitores aqui da cidade de Parnaíba. Bom, só falando um pouquinho do outro cenário que foi a estimulada, se a eleição fosse hoje, fossem estes os candidatos, por que estimulada? Porque a gente mostra um disco aleatório. Esse disco, a intenção dele é não dar ordem de preferência para ninguém. Então, a gente entrega para o eleitor o disco com os pré-candidatos e ele escolhe. Se ele for um eleitor com baixa escolaridade, a gente lê. Então, esses números, por esse disco aqui, os resultados foram que já foi colocado. Zé Hamilton desponta em primeiro lugar, com 35,67. O doutor Hélio, com 31,33. Se a gente for colocar nas margens de erro as variações, eles empatam, né, porque é 5. Se o doutor Hélio for para o extremo superior, ele vai para 30 e quase 37. E o Zé Hamilton, se for para o extremo inferior, vai para 30. Então, eles estão tecnicamente, dentro dos intervalos de variação, estão empatados. E o Francisco Emanuel desponta aí também com 16 pontos percentuais. O resto fica indeciso. E a outra, que é a questão dos apoios. Os apoios também é uma estimulada, a gente mostra o disco com os apoios. E aí a gente viu os resultados que apresentam o doutor Hélio e o Francisco Emanuel tecnicamente empatados. O doutor Hélio na frente, com 32,67, e o Francisco Emanuel com 31,67, e o terceiro lugar fica com o Zé Hamilton com 23,67. O que é que isso diz? O potencial de transferência de voto muito bom na Parnaíba do governador e do prefeito Monsanta. A pesquisa, sempre bom lembrar, pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Pesquisa não faz cabeça de eleitor, isso é uma ilusão de que quem está na frente vai ganhar, quem está atrás necessariamente está perdido. A eleição ainda não começou, estamos no clima pré-eleitoral, vamos dizer, as máquinas ainda estão sendo testadas, a corrida ainda não começou, tanto que isso está traduzido naquilo que a gente colocou no grau de interesse. Pouco ou interesse, metade do eleitorado parnaibano ainda não está ligado na eleição. Traduzido também naquele alto índice de indecisos na pesquisa espontânea. É muito importante o parnaibano ter
através da TV Costa Norte, a preocupação de colocar para a opinião pública da cidade, do município, como está a corrida eleitoral, para que ele veja como é que está o desempenho dos seus candidatos, para que ele avalie daqui para frente quais são a postura de cada um, a postura ética, a postura que tem interesse, a seriedade de trabalhar pela cidade. Vem a campanha, vem a propaganda eleitoral durante a mídia, aí é que eles vão começar a absorver as informações necessárias para ele decidir o seu voto no dia da eleição. Então é isso, a pesquisa é momentânea, ainda tem muito chão pela frente e vamos ver como é que os candidatos, diante desses números, vão se posicionar diante do eleitorado da Parnaíba. Professor Batista Teles, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Jornal da Costa Norte, segunda edição, trazendo a sua análise sobre esses dados que iniciamos a apresentação hoje. Muito obrigado, uma excelente noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e vamos ver o que é que vem pela frente nas próximas pesquisas.